Olá, equipe, bem-vindos a mais uma resolução de questão e hoje eu trago para vocês aqui uma questão que foi do concurso do Colégio Militar de Manaus, né, a prova 2020/2021. E a questão dizia o seguinte, minha equipe: imagine que você precisa colocar grama em parte de um terreno, cuja forma está representada na figura abaixo. A ilustração do terreno é composta por um quadrado maior, cujo perímetro real mede 56 metros, e por um quadrado menor, cujo perímetro real mede 48 metros. Sabendo que a parte a ser gramada está destacada em verde, quanto mede a área que deve receber grama neste terreno? Bom, minha equipe, é o seguinte, aqui são as alternativas, né, que ele nos deu lá no momento do concurso. Então ele quer o seguinte, ele quer essa área verde, né, quer gramar essa área que está destacada em verde aqui. Então perceba que ele te dá dois quadrados, um maior e um menor, e ele te deu de dado desses quadrados o perímetro. O que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma dos lados do polígono, né? Então eu tenho um quadrado, eu tenho quatro lados, a soma desses quatro lados me dá um perímetro que ele chama aqui no quadrado maior de 56 metros e no quadrado menor de 48 metros. Tá bom? O que eu costumo falar em questões de área, né, de área achurada, né, você trabalha apenas com a subtração de áreas. Né? Primeiro assim, visualiza comigo o que eu quero fazer. Você imagina que eu tenho esses dois quadrados somados, né, eu tenho essa área total aqui dos dois quadrados, e se você perceber, quando ele traçou essa diagonal aqui entre eles, aqui, ó, eu criei um triângulo aqui na base, certo? Então, pensa comigo, se eu tenho a área total, que são a soma dos dois quadrados, e jogo fora ou subtraio essa área desse triângulo, vai me sobrar apenas a área verde. Concorda comigo? Então, a estratégia de resolução para esse tipo de questão é essa. Você vê o que é total e subtrai aquilo que não te interessa. Né? Então, a gente vai começar a calcular por partes aqui e subtrair no final essa área do triângulo e vai me sobrar apenas a área verde. Um dado importante também é que os dados que ele te dá aqui no problema estão em metros, só que as respostas só têm um valor em metro. Então corre o risco de você resolver a questão e não bater a resposta, porque ele juntou uma questão de área com a questão de unidade de medida de área. Tá? Se você ver aqui, ó, ele deu centímetro quadrado, deu metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado e hectômetro quadrado. Então, quando a gente resolver, a gente vai perceber se eu vou ter que fazer alguma conversão no sistema de medidas, né? Então vamos lá. Eu vou começar aqui analisando aqui o que a gente vai ter que fazer, né? Então vamos lá. O perímetro, minha equipe, ele é representado por 2P, tá? Quando a pessoa fala em perímetro para você, ele vai te dar uma representação gráfica 2P. Porque esse P sozinho, ele não é perímetro, ele é semiperímetro, tá bom? Então isso é importante. A representação gráfica do perímetro é dado por 2P. Tá? E o que é o perímetro? A soma dos lados. Então eu usei esse L maior para representar o lado maior do quadrado, certo? E o L menor para representar os lados do quadrado menor. Perfeito? Então ele me deu alguns valores aqui, né? Ele falou que o perímetro do maior é 56, então isso é igual a 4 vezes L, né? Que se eu somar aqui L mais L mais L mais L vai dar 4L. E isso vai nos resultar, o número que multiplica a letra vai dividindo, então 56 por 4, eu tenho um lado que equivale a 14 metros. Ou seja, o lado desse quadrado maior vale 14 metros. Ah, Cristiano, por que tu está resolvendo assim? É porque para saber a área, pessoal, eu preciso dessas informações do lado, né? Então, fazendo analogamente no quadrado menor, ó, ele me deu que é 48 o perímetro, né, desse quadrado menor. Isso é igual a 4 vezes o lado menor, né? E o lado menor vai ser 48 sobre 4, né? O número que multiplica a letra vai dividindo. O lado fica então 12 metros para a gente aqui. Então já tem o lado do menor e o lado do maior, certo? Ó, o lado do menor 12, o lado do maior 14. Beleza? Então vamos calcular a área, que é o que interessa. A gente precisa da soma dessas duas áreas dos quadrados para depois a gente calcular a área do triângulo e subtraí-la. Tá? Então vamos lá, a área do quadrado maior eu representei por um Q maior, né? Então vai ser o lado vezes o lado ao quadrado, né? E a do menor, idem, né? A mesma abordagem. Então aqui, ó, a área do quadrado maior é 14 vezes 14, que a gente tem um lado, né? 14. Isso vai nos resultar em 196 metros quadrados, tá, pessoal? Quando você calcula a área, não esqueçam, você tem a unidade de medida em quadrado, tá? Poderia ser decímetro quadrado, centímetro quadrado, depende da unidade que ele te deu lá no problema. Então
Então vamos resolver aqui para o quadrado menor. O lado foi 12, né? Então 12 vezes 12 vai nos dar 144 metros quadrados, porque a unidade de medida era o metro, tá? Então eu já encontrei a área. Só que vamos somar essas duas áreas, que me interessa muito saber a soma das duas áreas dos quadrados. Então eu vou fazer assim para vocês, ó. A área do quadrado maior mais o quadrado menor vai ser igual a 196 mais 144. Isso vai resultar em 340 metros quadrados. Ah, por que essa formação é importante, Cristiano? Porque lembra que agora eu vou calcular a área do triângulo e vou subtraí-la do total. Isso vai me resultar apenas a área verde, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Eu coloquei aqui a resolução utilizando, como esse aqui é um triângulo retângulo, né, pessoal? O quadrado ele define que aqui é um ângulo reto. Então, você teria algumas formas de resolver. Uma delas é a base vezes a altura, né? A fórmula da área do triângulo, base vezes a altura, né? Ou, como aqui é um triângulo retângulo, eu posso dizer também que é cateto vezes cateto sobre 2. Correção, a base vezes a altura sobre 2, né? Então aqui, ó, cateto vezes cateto sobre 2. Esses lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Então beleza, cateto vezes cateto, agora é só somar essa base aqui, ó, e multiplicar pela altura, né? Então 26 vezes 14 vai nos dar 364, isso tudo dividido por 2 vai nos resultar numa área do triângulo de 182 metros quadrados. Tranquilo, né, pessoal? Agora vê que a gente está chegando já no que a gente precisava, ó. Se eu tenho a área do quadrado, a soma da área dos quadrados, e jogo fora a área do triângulo, vai me sobrar apenas a área verde. Perfeito? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a soma, né, da área dos quadrados e eu tenho aqui a área do triângulo. Então uma relação que eu posso desenvolver é essa, tá, pessoal? Isso aqui é por entendimento, né? Ó, a área verde vai ser igual à área do quadrado, a soma dos quadrados, né? Que é a área total ali, menos a área do triângulo. Logo, fica fácil, né? 340 menos 182 vai nos resultar em 158 metros quadrados. Essa aqui é a resposta para a nossa área verde, né? A área da grama. Só que se você projetar agora para as alternativas, você não vai ter essa resposta, que é aquilo que eu comentei no início. Né? Então, a única coisa em metro quadrado que você tem aqui é 314 e não bate com 158. Mas aqui, se você percebeu, aqui tem 1.580.000 centímetros quadrados. Então ele quer que você trabalhe com as unidades de medida, né? Então eu coloquei um gráfico aqui para vocês entenderem, ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. O dado mais importante disso, pessoal, vamos supor que fosse só metro, sem ser ao quadrado. Se fosse metro, quando você sai da esquerda para a direita, você vai multiplicando as casas por 10. Você multiplica as casas por 10 da esquerda para a direita e divide por 10 da direita para a esquerda, se fosse metro. Como é metro quadrado, você multiplica da esquerda para a direita por 100 e divide da direita para a esquerda por 100. Tá? Então, se você vier da direita, ou seja, do milímetro ou do centímetro, em direção à esquerda, você tem que dividir por 100. Se você fizer do quilômetro, do hectômetro para a direita, né, você tem que multiplicar por 100. Se fosse metros cúbicos, seria por 1000, tá, pessoal? Então, beleza. O que é que eu tenho aqui de concreto? Eu tenho que a área deu 158 metros quadrados, tá bom? Então, ó, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu vou acrescentar 4 zeros, né, pessoal? Estou em metro quadrado aqui, ó. E eu quero chegar em centímetros. É só contar os zeros, né? Quando eu multiplico alguma coisa por 10, por 100, por 1000, é só acrescentar o zero à direita desse número, tá, pessoal? Então, aqui, ó. De metro quadrado para decímetro quadrado, eu só acrescentaria 2 zeros. 1, 2. Mas eu tenho que ir de decímetro para centímetro ainda, que a resposta lá no gabarito ali está em centímetro, né? Então eu acrescento mais 2 zeros, tá vendo? Então eu fiquei com 158,000,000. Organizando isso aqui, né, em casas decimais, eu vou ter aqui, ó, 1.580.000, tá vendo? Centímetros quadrados. E bate com a alternativa A do nosso problema. Então a resposta aqui seria a letra A, tá bom? Então vocês têm que ter cuidado, pessoal. Às vezes eles colocam questões dentro de questões, né? Ele te deu uma questão de área, mas no final queria que você fizesse uma conversão na unidade de medida, tá bom? Então é isso aí. Se tiverem dúvidas, revisa lá nossas aulas de matemática básica que vocês vão ter um entendimento melhor desse assunto, tá? No geral, né? No contexto geral. Bom, eu espero que tenha ficado simples, né? Se você gostou, dá um like pra gente aí. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.